Rafael Spiter, sejam bem-vindos ao Na Ideia. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu gostei. E vamos para o conteúdo de hoje. O tema que vamos falar hoje são assuntos que geralmente são presentes no dia a dia, né? São discutidos e às vezes não entendemos eles completamente, mas mesmo assim ainda fazemos comentário a respeito dos mesmos. O vídeo de hoje tem mais intuito de ser uma conversa mesmo, né? Como se fosse um papo cabeça sobre alguns assuntos que eu acho interessante, que são eles, o capitalismo, a inflação, o socialismo, se é justo ou não a divisão de bens ou recursos hoje do jeito que é espalhado pelo mundo, né? Do jeito que é distribuído. Por que uns têm tantos e outros não têm nada? Nosso papo de hoje, vamos até usar referências como Adam Smith e Karl Marx, né? Para dar embaso ao nosso papo, para não ficar um papo tão vago e sem sentido, sem nexo. Só para entendermos de onde vem a riqueza, segundo Karl Marx, no O Capital, a riqueza ela está concentrada na classe da burguesia, né? A classe da burguesia e o proletariado são classes bem distintas na visão do Karl Marx, né? E praticamente é impossível o proletariado chegar no nível da burguesia sem que ele seja um explorador dos demais. Uma das minhas maiores curiosidades quando eu comecei a ler o livro era chegar no ponto que o Marx explicava de onde veio o recurso. Beleza, certas nações são ricas, um indivíduo tal possui uma proporção enorme de recursos, mas quando começou digamos assim, nas épocas tribais, né, que as pessoas ainda andavam pelado, né, ou com pouca roupa e praticamente todo o recurso que eles tinham era uma arma feita de pedra ou madeira para retirar os alimentos daí. Da onde que saiu o recurso? Por que uns têm tantos e outros tão poucos? Marx mesmo cita que, no começo, alguns poucos indivíduos se beneficiaram do uso da inteligência, né? Da capacidade mental de explorar os outros, não explorar fisicamente, né? Mas de fazer com que os outros gerassem mais riquezas para eles mesmos. Vou dar um exemplo. Eu conseguiria sozinho plantar esse feijão e depois colher o feijão, né? Mas, no entanto, ele estaria empregando um certo valor ali de mão de obra, o seu tempo, né? Para fazer isso. Ou seja, se ele acordasse, digamos, às 8 da manhã e ele fosse plantar essa quantidade aí durante o dia, não sei quanto tempo demora, mas supondo que ele gastasse o dia inteiro, ele ia passar o dia inteiro fazendo isso. Por outro lado, ele poderia simplesmente combinar com outro indivíduo que não tinha nada ou não tinha conseguido ainda, de maneira alguma, que se o indivíduo fizesse esse trabalho para ele, ele poderia dar tipo 10, 15, 20, 30% da colheita para o indivíduo, em troca do trabalho, né? Então esse valor eu estou supondo. Dessa maneira, o indivíduo ficaria com mais tempo livre e poderia replicar o que ele já tinha feito na primeira vez e conseguir fazer várias e várias e várias outras vezes, conseguindo assim a mão de obra praticamente em troca de um produto. Produto esse que ele conseguiu de alguma outra maneira, ou fazendo ou fazendo a mesma coisa que o indivíduo estava fazendo ali, ou outro meio aí que a gente pode imaginar de diversas formas. E segundo Marx, nesse ponto aí, houve a condenação do resto digamos, da humanidade, onde o burguês é exatamente o cara que forneceu o serviço, o feijão, para que o outro plante. Ele vai aumentar significativamente a sua quantidade, enquanto o outro só vai colher aquela mínima parte ali, que foi o combinado, né? A mínima parte está de acordo, né? Qual que é o valor da mínima parte? O que distingue quantos por cento que é, ou o valor que ele vai receber em troca, era a necessidade básica do indivíduo. Se o indivíduo tiver pouca necessidade daquilo ali, provavelmente ele nem iria fazer, né? Mas se o indivíduo houver muita necessidade daquilo, por exemplo, ele vai pegar o feijão e ele não vai fazer a mesma coisa que o outro fez, né? Plantar até chegar a uma quantidade X, ele poderia simplesmente só consumir o feijão e entrar no ciclo de volta, trabalhar de novo, consumir de volta, trabalhar e consumir. No entanto, na minha opinião, né, isso é a minha opinião pessoal,
está sendo desconsiderada aí a capacidade intelectual do outro elemento, né? Do primeiro indivíduo que forneceu. Porque se ele teve essa concepção, todos os outros poderiam ter a mesma concepção, né? E fazer a mesma coisa. No entanto, não fizeram, optaram por ser escravos, digamos assim, do primeiro indivíduo, né? Escravo é uma palavra até muito forte de se falar, mas subordinados a ele. Ah, já que o indivíduo A, né, que é o que forneceu a matéria-prima, ele vai me fornecer de novo, eu vou consumir essa semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, quando ele me fornecer mais uma quantidade, eu planto de novo, colho de novo, recebo uma certa quantidade disso e vou fazendo isso. Enquanto o primeiro indivíduo, né, o indivíduo A, teve que fazer possivelmente algum sacrifício. Ah, eu vou reduzir o consumo para poder plantar para que ele pudesse fazer o plantio na próxima estação, né? Ou na próxima época fértil ali do solo. Continuando nesse ponto de vista, né, ainda pregando a minha própria opinião aqui, digamos que temos um punhado de pessoas aí num determinado vilarejo ou qualquer coisa que seja. Cada pessoa que existe nesse conjunto ali provavelmente vai ter habilidades diferentes de outras. Pode ser que sim, havia 2 caçadores, ou 3, ou 5, mas na maioria das vezes um desses indivíduos se destaca muito mais do que os outros no que fazem. Enquanto, digamos que eu defini um grupo de caça aqui de 5 pessoas, enquanto um dos caçadores trariam 5, 6 caças para alimentar aquela comunidade, os outros trariam uma, duas, ou talvez nenhuma. O que, na minha opinião, inviabiliza o emprego dessa força de trabalho, digamos assim, nessa função. Praticamente, esse indivíduo está sendo muito menos produtivo do que o outro, né? Do que o outro que faz a caça com maior eficiência. Mais para frente, a gente vai ver que houve a divisão do trabalho, né, em várias pessoas aí. Tinha um artesão que fazia determinada coisa, de repente esse trabalho foi dividido em várias partes. E parte desse princípio aí. Porque pessoas com habilidades diferentes podem fazer coisas diferentes mais eficientemente, né? Então, logo, as pessoas foram notando. Vamos supor que João tem habilidade de caçar para a comunidade inteira, apenas o João. Então, é mais fácil que a gente pague o João para que ele faça isso e eu, né, que era um dos membros do grupo ali de caça, digamos, faça outra atividade que eu sou melhor. Por exemplo, em plantar, trabalho em couro, né, do que João caçou. E com o meu trabalho que eu faço nessa outra determinada função, ou no plantio, ou no curtume, ou em qualquer outra coisa que eu tenha mais habilidade, eu consigo gerar renda, né? Consigo gerar um recurso suficiente para pagar o que o indivíduo A caçou e eu possa comprar uma pequena parcela dessa para meu sustento ou da família. Então você vê que a partir desse ponto aí já havia a divisão do trabalho. Já havia divisão do trabalho, não exatamente como nas fábricas atuais, né, de hoje em dia, que para montar, por exemplo, essa câmera aqui que está gravando, é dividido em 4 ou 5 poços diferentes. Uma pessoa faz a parte plástica de fora, né, monta, na verdade, que o que faz seria outra máquina, uma injetora. Uma pessoa trabalha na confecção das lentes, outra pessoa trabalha na confecção do circuito, outra pessoa trabalha na montagem do produto, né, até tal ponto. Então, quando Adam Smith, né, mencionou no seu livro a divisão do trabalho para aumentar a produtividade das indústrias, Karl Marx não concorda com esse ponto, né? Ele não concorda que, né, a divisão do trabalho seja feita dessa forma. Apesar de ter vários pontos muito relevantes na teoria de Karl Marx, né, como da maior valorização da mão de obra aí, né, por parte das indústrias que empregam, né, nos tempos modernos de hoje, né, que eles queriam direitos iguais para todos, digamos assim, né, de uma forma mais abrangente. Fica meio que insustentável você aplicar 100% da teoria de Marx no mundo moderno. Minha opinião pessoal, se eu tenho uma determinada empresa e tenho
um determinado também conjunto de colaboradores trabalhando para mim. Vamos supor que de repente foi implantada essa norma aí, ó, você produz tal, você gastou quanto para produzir? X, né? Gastei X para produzir. Os lucros dessa peça ou desse produto vai ter que ser dividido igualmente entre todos os trabalhadores, né? Colocando em ressalto aí que a gente já está no tempo moderno, essas empresas já têm muito dinheiro. A partir da hora, né, minha opinião pessoal, a partir da hora que fosse determinado esse ponto, os empregadores simplesmente fechariam seus negócios, manteriam sua fortuna de alguma forma segura no banco ou em outro meio qualquer, aí, né, que sem dar spoiler. Todos os empregados perderiam seus empregos e ficariam ainda mais refém da burguesia moderna. Da burguesia moderna. Por quê? O dinheiro ou o capital não é bem uma palavra adequada a ser usado aqui, nesse momento. Eu já vou explicar por quê. Mas todo o recurso que esse indivíduo ou essa instituição conseguiu acumular, eles conseguiriam sobreviver muito mais tempo com esse recurso do que o empregado que estava lá no momento trabalhando. Na maioria das vezes, ou uma grande parte das vezes, trabalha o mês e no final do mês você já tem todo aquele rendimento ali, né? O seu salário comprometido. Então, no final do mês, você gasta tudo de novo e repete o processo. Ou seja, o funcionário, ou o colaborador, ou qualquer pessoa que seja, o empregado, iria ficar pouquíssimo tempo em condições aceitáveis de vida e logo ia virar um caos. Porque todo mundo ia procurar emprego, não iria haver emprego mais, porque as condições impostas não possibilitavam mais, pelo menos para a burguesia moderna, e iam começar a submeter-se a fazer coisas muito mais degradantes para o ser humano do que antes, por muito menos recursos em troca disso. Porque imagina, um pai de família, uma pessoa que tem uma família para sustentar, 2 ou 3 meses já sem conseguir colocar alimento decente na sua mesa, você praticamente aceitaria qualquer coisa em troca do seu trabalho, mesmo que fosse apenas para a sua subsistência. Agora que vocês já entenderam aí, ou pelo menos eu tentei passar uma visão de cima de como chegamos a esse ponto, vamos falar um pouco do Adam Smith aqui, né? E da teoria dele, da sua obra, que é uma obra maravilhosa, que é A Riqueza das Nações. Eu recomendo quem puder ler, leia. É um livro muito bom, inclusive tem compêndios aí dele que se resume a obra. Claro que o ideal seria ler a obra completa, né? Para extrair o máximo de informações possível. A maioria dos economistas modernos, né? Da economia clássica aí, das clássicas concepções da economia, defendem também o capitalismo. Quando Adam Smith defendeu o digamos que o livre comércio da mão de obra, assim, digamos, né, como ele era um liberalista, ele pregava que as pessoas poderiam fazer o que elas quisessem relacionado ao ponto econômico, né? Eu posso vender sapato, eu posso vender meia, eu posso vender caneta, eu posso vender qualquer coisa. O preço que eu estou estipulando para aquilo dali vai ser determinado pelo consumidor final. A procura do produto vai determinar o preço, gerando assim a lei da oferta e demanda, né? Adam Smith, na sua obra, também defende que o Estado, né, ou seja, o governo, em tempos atuais, deveria ter a mínima intervenção possível para intervir nesse ciclo de oferta e demanda de produtos no mercado. Iriam, com certeza, surgir vários negócios e num ciclo que começaria, encerraria, poderia ser começado outro. Mas o mercado em si iria determinar o preço do produto, do próprio produto. Porém, em algum momento ocorreu
uma falha, digamos que no Estado, de garantir a liberdade de comércio ou de trabalho ali, né? Onde o governo ou o Estado defendeu e deu vantagens para grandes indústrias ou empresas, né, da época. Isso, a um ponto de vista mais crítico, poderia ter ocorrido, digamos que uma troca de vantagens. O governo receberia uma certa vantagem, não sei se financeira ou uma troca de favores, né, vamos digamos assim, uma troca de favores, em troca do favorecimento dessas grandes empresas aí, né, dessas empresas gigantescas aí que haviam na época de Adam Smith, né? Então ele não era a favor de ser empregado o capitalismo, digamos, exploratório, que ocorre ainda hoje em algumas regiões do mundo. Ele, ao contrário, ele era a favor que o Estado garantisse os direitos mínimos para que as pessoas praticassem esses atos, né, liberais de promover o comércio ou qualquer que seja outro meio de sustento dela de forma mais fácil, o que acabou que não ocorreu exatamente como previsto, né? Como desejaria que fosse Adam Smith. Falando um pouco aqui agora do período em que a moeda foi empregada, né, como meio de troca de produto ou serviços, gerou-se uma facilidade de, digamos, transportar o seu recurso de forma mais fácil. Por exemplo, se eu criava boi e o meu vizinho criava ovelhas, quando não existia a moeda, o que se fazia? Eu trocaria uma vaca ou um boi por uma quantidade X de ovelhas que eu e meu vizinho, né, de terras, concordassem que seria satisfatório para ambos. Mas digamos que os dois tinham a quantidade de gado e ovelhas satisfatória e eles seriam pessoas de padrões elevados. Se eles tivessem condições de estar sempre trocando o seu recurso, né, que seria o gado e as ovelhas, pelos bens que eles desejassem. Porém, se você fosse fazer uma viagem, né, digamos, vou mudar para outro local, lá, outra península, outro país, outro estado, do que seja. Para transportar esses recursos era muito difícil. E também havia o problema de, eu tenho muito gado e eu tenho muita ovelha. Eu quero comprar uma casa, ou quero comprar qualquer lá, galinha, ou qualquer outra coisa da época, né, que estamos mencionando aqui. A pessoa que eu queria trocar aquele produto, ela também deveria querer o produto que eu tinha a oferecer. Ou senão o acordo não poderia ser fechado. Ou então imagina que eu tenho um boi e a pessoa tem uma galinha. E aí eu queria trocar o meu boi pela galinha, certo? Só que, teoricamente, a galinha representa uma pequena fração de quanto vale um boi, em quesitos de carne, né? Carne, produção de alimento ali e tal. Como que eu faria isso para trocar o meu boi na galinha? Eu não posso dar só uma parte do boi lá, né? Ou o chifre do boi, talvez, ou a cauda do boi. Provavelmente a pessoa ia querer uma fração de carne bovina ali para trocar por aquela galinha. Então, pensando nisso, foi criado as moedas, né? As primeiras moedas de trocas aí eram praticamente pedaços de ferro ou outro metal da época, né? Que eram pesados praticamente. Imagina aí você pega isso daqui, um pincel, né? Imagina que fosse uma barra de ferro aqui, ou de outro metal. Quanto você quer por esse boi aí, ou por essa vaca, ou por essa galinha? Eu quero 30 gramas de ferro, então, sei lá, 40 gramas de ferro. Então seria cortado uma porção do ferro e entregue essa pessoa em troca da mercadoria. Porque o ferro, como ele é um metal, uma liga, é possível que você faça a junção dele de volta, caso você tivesse necessidade disso, né? Já um boi, se a gente cortar ele, vai ser meio difícil juntar as partes de volta de maneira que ele fique íntegro novamente.
Então assim o metal foi concretizado como moeda de troca, né? Só que houve alguns problemas, porque, por exemplo, para cortar o metal era difícil, para você entregar a quantidade exata que o metal valia também era difícil, porque sempre que foi fazer uma troca tinha que ter balanças para fazer pesagens e tal. Então houve a brilhante ideia do que? Fazer cunhagem nos metais e transformar ele em efetivamente moedas que a gente conhece hoje, né? Aqui na imagem aqui vocês conseguem ver uma mão cheia de moedas aí e captando mais moedas ali, né, de outra fonte. E para os governos ou estado, isso daí foi o auge o auge do poder. Porque imagina só, o governo estava imprimindo a moeda, fazendo o controle da moeda. E imprimia a moeda, né? Por exemplo, eles começaram a trocar os seus recursos lá. Ah, quanto que vale esse boi? Vale 10 moedas. Tô aqui as 10 moedas. E aí, quando a pessoa ia comprar outra coisa, a pessoa tinha as 10 moedas, entregava a moeda para a pessoa, no caso, vamos supor, a pessoa que eu estava falando antes, da galinha, que queria comprar, a pessoa que queria comprar uma galinha. Aí ela entregava, ah, quanto que vale essa galinha? Uma moeda. A pessoa dava só uma moeda para o cara da galinha, né? E levava moeda em troca do, né? E a pessoa da moeda, a pessoa que acabou de receber a moeda sabia que aquela moeda tinha o valor de uma galinha. Então, o comércio, a moeda começou a circular dessa forma. Porém, o governo foi adquirindo dívidas, né? Foi adquirindo dívidas. E o que é que foi feito para um meio que foi feito para controlar essas dívidas aí? O governo tinha uma dívida de, supondo, 10 moedas, né? Porque gastou com uma coisa lá que, sei lá, numa guerra ou em qualquer outra coisa, e ele precisaria pagar. Por exemplo, esse dinheiro aí era um dinheiro que foi captado de recursos privados ou de recursos de várias pessoas, digamos que hoje seria a bolsa de valores, né? E ali, ou o tesouro direto, né? Melhor dizer, o tesouro direto. E aí o governo, como não tinha mais a questão da pesagem das moedas, era pela impressão que tinha na moeda, que dizia o seu valor, por exemplo, 5 centavos, ou 10 centavos, ou R$ 1, né? O governo simplesmente, as moedas ficaram mais finas, né? O metal que antes servia para ser uma moeda começaram a valer duas moedas e ter a mesma impressão. Ou seja, o que ocasionou isso daí foi que hoje sofremos até hoje pela famosa inflação. Porque o que antes era uma moeda necessária para pagar, agora é duas moedas. Porque uma moeda, supondo que tivesse 5 gramas, e né, as duas moedas 10 gramas. O meu produto, a princípio, valia 10 gramas do metal que seja ali, né, que tivesse cunhado na moeda. Só que ao passar do tempo, quando foi imprimindo-se moedas mais finas, mas com a mesma estampa, então as pessoas que estavam fornecendo o produto, né, ou o grupo, ou qualquer que seja, quem estava fornecendo qualquer coisa, pera aí, agora a moeda só tem 5 centavos, a moeda de 5 centavos só tem X gramas, então agora a gente vai precisar de duas moedas de 5 centavos para comprar a mesma coisa. E aí, bem-vindos à inflação, amigos. A inflação em si é uma impressão ou emissão descontrolada da moeda nacional, né? Ou de qualquer moeda que seja, que o governo tenha a possibilidade de imprimir dinheiro, causa inflação. Quais são os meios de controle de inflação que há hoje? A primeira é o aumento dos juros. Se aumenta os juros, há menos dinheiro circulando no mercado, porque para você ter acesso ao dinheiro com a taxa de juros mais altas, menos pessoas vão ter condições de pagar pelo aquele empréstimo, digamos assim, então menos dinheiro vai estar circulando. Por exemplo, quando eu ofereço uma mercadoria para vender, né? Vamos usar de novo o exemplo dessa câmera aí. Eu achei uma loja que está vendendo por R$ 100 a câmera. E eles me vendem a câmera por 10 vezes de R$ 11, né? Então dá uma taxa de juros aí de 10% praticamente ao ano. Como foi 10 meses, não foi bem um ano, mas 10% ao ano. É um valor baixo, consideravelmente baixo. E muitas pessoas vão comprar câmeras, provavelmente porque está um valor consideravelmente baixo. Agora, se eu ofereço a mesma câmera de R$ 100 por 10 parcelas de 30, aí provavelmente a quantidade de pessoas que vai comprar essa mesma câmera é muito baixa. Ah, mas por que o lojista faz isso? Em muitos casos é o vai que cola.
né? Vou colocar por esse preço, se vender, vendeu. Ou só tem eu como fornecedor desse produto, então é o preço que eu quiser praticamente, é o famoso monopólio. Ou as expectativas do mercado não estão nada otimistas para esse país, né? Qualquer que seja o país. Então, os lojistas ou comerciantes que praticam a venda dos produtos, eles já têm essa previsão. Opa, a inflação esse ano vai chegar a tantos por cento. Então, nosso produto, no mínimo, tem que ser vendido a tantas parcelas de tanto, para que, no final, a gente ainda continue com lucro. Porque se o lojista vende o produto por 10 parcelas de R$ 11, e no final das contas, ano que vem, a inflação foi para, digamos aí, 20%, né? Valores exorbitantes aí, né? Mas 20% é o valor da inflação aí, não houve esse ganho nenhum. Na verdade, você perdeu praticamente todo o lucro e uma boa parte do valor do produto. Porque o seu produto foi para o cliente de graça, para o cliente que fez essa compra, ótimo para ele. É muito fácil, é muito mais provável que esse cliente consiga vender a câmera agora mais caro do que ele comprou. Não porque o valor da câmera aumentou, mas sim porque a quantidade de moeda para comprar a câmera, né, no caso reais, ou dólar, ou euro, qualquer outra que seja, agora é maior. Precisa-se de uma quantidade maior de moeda, baseado nisso que eu acabei de falar agora há pouco. Que quando era baseada no ferro, no metal, né? O ferro é um metal, mas quando era baseado nos metais, a moeda, houve esse ocorrido, que as moedas foram diminuído o peso, né? E mantido o valor de moeda como cunha. Se vocês pesquisarem aí, né? Eu trouxe essa imagem aí de fundo de propósito, né? A de imagem de fundo lá que tá as moedas ali. Deixa eu ver aqui. Se vocês colocarem no Google aí, para pesquisar qual os países do mundo que estão usando, ou qual o percentual de pessoas no mundo que usam o Bitcoin, né? Que é uma criptomoeda aí e está sendo muito utilizada e falada nos últimos anos. Aqui em cima tá as moedinhas, essas daqui que eu estou falando. Chega-se a 10% ou mais das pessoas. Aí você vai ver em todo qual que é os países que mais utilizam. Países que sofrem muito da inflação. Países que querem fugir da inflação. Você não consegue proteger seu patrimônio em guardando seu dinheiro no banco ou em qualquer local que seja, se ele está sujeito à inflação. Porque a inflação não está sob o seu controle especificamente. Um comerciante, por exemplo, né, uma pessoa da indústria, consegue repassar o valor da inflação no produto para o consumidor final. Porém, você que é consumidor final, não tem como fazer a correção para a inflação. Se você falar, eu não vou pagar por esse produto esse preço aqui, não vale, não é o que vale. O produtor também vai falar, eu não vou vender por esse preço, pois para mim não compensa produzir esse produto por preço tal. Em resumo da obra, no final das contas, a opinião pessoal, Adam Smith tinha razão. O governo deve intervir na mínima porção possível na economia de uma nação, né? Como digamos assim, de uma nação, do país, do município, do estado, de qualquer que seja, o mínimo possível, para que as coisas fluam de maneira natural. Próximo ao começo do vídeo ali eu falei, a gente não pode chamar isso de capital. Por que não pode chamar o dinheiro em si de capital? O dinheiro é capital? É, mas também não é. Por que é e não é? Porque se o dinheiro serve para gerar mais dinheiro, ele é capital. Se o dinheiro serve apenas para consumir ou em troca de algum bem, que não vai ser gerado mais dinheiro com essa troca, então ele não é capital. Um bem ou recurso só é capital quando ele é capaz de gerar mais um bem ou recurso. Quando ele é só utilizado como moeda mesmo, como moeda para troca de alguma outra coisa, ele é só dinheiro mesmo, né? A moeda fiat que a gente fala. Tem aquele ditado, né? Dinheiro gera mais dinheiro. Na verdade, não é bem assim. É capital gera mais capital. Seria essa frase correta, né? Porque o dinheiro... Muitas pessoas aí que ganham prêmios milionários de Mega Sena, por exemplo, aqui no Brasil, loterias, né, ao redor do mundo inteiro,
recebe fortunas de 200, 100 milhões de dólares e acabam ficando pobres de novo, né? Voltando para o estado inicial ou até pior, porque o dinheiro dessas pessoas foi apenas uma fonte de recurso para comprar ou adquirir coisas que não geram mais capital, enquanto outras pessoas que têm muito menos dinheiro, né, e o utiliza como capital, conseguem fazer fortunas inimagináveis aí pra gente, né, de milhões, bilhões de dólares, né, que é a moeda mais utilizada no mundo hoje. E parece que o dinheiro fica infinito, né? No caso, é o capital está sendo infinito. Uma pessoa ganhou US$ 1 milhão. Ele não vai gastar todo esse US$ 1 milhão para consumo. Ele vai gastar, digamos, para consumo 100 mil e os outros 900 mil ele reinveste esse dinheiro em alguma outra coisa. Ah, investir em ações, investir em qualquer coisa que gere dinheiro, numa fábrica, por exemplo, num negócio, numa ação, ou em qualquer outra coisa que te traga mais do próprio. Isso se chama investir com o capital e transformar em mais capital. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele se estendeu um pouco mais do que eu gostaria, mas é que o assunto é muito amplo, tem muita coisa para ser falada que não foi falada. E seria isso. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, tchau. Ou... E ele